Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje falando de mais um tema aí pra vocês, um tema bem legal, sobre adubação. Eu já mostrei pra vocês todo o meu cronograma de adubações aí, o que deixa as minhas plantas saudáveis, o que eu uso nas folhas, o que eu uso para matar ácaros, fungos, deixar todos eles longe da minha plantação. E hoje nós vamos falar sobre mais um dos adubos aí da série de adubações, que eu já mostrei para vocês o cronograma inteiro, e hoje nós vamos fazer nessas plantas a adubação de crescimento. Eu já fiz um vídeo mostrando a adubação de manutenção e a adubação de floração. Hoje nós vamos fazer a adubação de crescimento. Por que a gente precisa fazer a adubação de crescimento? Porque o adubo de crescimento, ele fortalece a sua planta na questão de criar novas folhas e emitir novas raízes. Esse adubo de crescimento aqui, ele é muito bom para emissão de raízes, é um forte enraizador também. Então, à medida que as nossas plantas precisam florescer, enraizar e precisa de um adubo de manutenção, porque cada adubo desse tem uma formulação diferente e cada adubo desse, toda semana, entrega um componente novo, um tipo de adubo novo para nossas plantas. Então, por isso que nós intercalamos, por isso que cada um é feito a cada semana, porque cada semana você entrega uma variedade diferente de comida para as suas plantas. Hoje nós vamos fazer essa adubação de crescimento para que nossas orquídeas venham crescer mais, ter força na hora de emitir folhinhas novas, ter força na hora de emitir raízes novas. Então, faz parte do meu cronograma. Eu já mostrei para vocês todas as adubações que eu uso aí, e ele é um adubo daquele azulzinho aqui, ó, Peters Profissional azul, e a gente vai usar a mesma quantidade que usamos nos outros, no manutenção e no floração. Então, é 1 colher de café para 1 litro de água. Quando você tiver com medo que queime suas raízes, porque muita pergunta que me foi feita é se o adubo não queima a raiz, então você dilui mais. Você dilui 1 colher para 1,5 litro de água. No caso das oncídios, miltônias, miltáceas, esse tipo de folhagem aqui, com raízes finas, você aumenta essa proporção, coloca 1 colher de café em 1,5 litro de água ou até 2 litros de água, porque eles precisam de uma adubação mais homeopática. Vamos preparar aqui a nossa adubação no nosso borrifador e a gente vai mostrando o passo a passo de como proceder. Olha, essa semana chegaram para mim essas cimbídeas e essas florações aqui continuam. Eu não tinha nenhuma cimbídea, eu ganhei esse aqui da Jaqueline do Orquidário Fogaça, muito exuberante essa floração. Eu vou querer ter mais. Tem muitos outros cimbídeos amarelos, tem vários outros cimbídeos de outras cores, e a gente vai incorporando na coleção. Então vamos preparar o nosso borrifador e vamos para os procedimentos na hora de regar. Lembrando, essa adubação não pode ser feita no período que tiver com sol incidindo nas folhagens. Então eu vou fazer aqui, porque o orquidário onde eu vou fazer é um ambiente coberto, mas o ideal é fazer no final da tarde. Como se trata também de um adubo foliar e é uma coisa bem forte, é necessário sempre quando você for adubar, todas as suas plantas estejam regadas. Então você vai vir regando tudo, folhagem, cachepô, vasos e o substrato bastante. Tem que fazer a rega naqueles dias que você vai, tem que fazer a adubação naqueles dias em que você já iria regar suas plantas, porque se você regou ontem, se for um substrato drenado, tudo bem, como é o meu caso aqui. Mas se você tiver um outro tipo de substrato, você não vai poder regar assim, né? Então, deixe para fazer. Se a rega sua, eu faço as minhas adubações no domingo. Então, no sábado eu já não rego as minhas plantas, para que no domingo eu possa vir
regando todas elas sem medo. Porque é necessário que todas elas estejam bem molhadas, porque o que acontece quando você molha ali, as raízes elas deixam de ficar brancas e passam a ficar verdes, porque elas começam a sugar a água. E é nesse momento que os estômatos, que é o nome dado às boquinhas dela, que se abrem para receber a água e consequentemente aí junto da água as adubações. Então é essencial, primordial que essas plantas estejam molhadas. Então estou enchendo aqui o meu borrifador. Como eu tenho muitas orquídeas, vou fazer aqui esses 5 litros. Já está ali, não precisa para ver, mas está na maquinha. 4 litros e meio. 5 litros. Todas as minhas orquídeas já estão molhadas. Todas já estão molhadas. Não precisa molhar a folhagem, mas a flor, né? Mas de vez em quando acontece de quando a gente vai molhar assim, porque tem muitas aqui, a gente acaba molhando. Então todas as folhas estão molhadas, o substrato está bem molhado também. E a gente vai fazer a preparaçãozinha aqui. Aqui está o Peters profissional, o Peters de crescimento 30-10-10. Ele é azulzinho assim, ó. Essa aqui é uma medida que vem na torta de mamona, mas eu coloco rasinho assim, ó, tá? Tem 5 litros de água, vou colocar 1, 2, 3, 4, já é suficiente para mim, tá? Para 5 litros de água. Vou tirar aqui para esse adubo não ficar molhando. E a gente vai fechar. Olha lá com a minha mão. A gente vai fechar, chacoalhar bastante e borrifar no substrato, tá? Eu não borrifo folhas, eu só borrifo o substrato. Aí fica a caráter de cada um aí, cada um faz como achar melhor. Mas eu não borrifo folhas, tá? Ó, já mudou, tá vendo? Dá pra ver que tem 5 litros aqui, ó. Essa marquinha aqui. E agora é chacoalhar e borrifar nas raízes das suas plantas. Eu venho aqui, ó. Raiz. Tem que ser pouco, tá, gente? Ó, raiz. Raiz. No substrato, tá? Se depois sobrar e você quiser passar na folha, não tem problema também. Vai ajudar aí. Mas eu acho que é uma perda de tempo, uma vez que são as raízes que sugam aí até 80% dessa adubação. Mas ainda a pessoa vai falar, mas falta 20%. Então você vem colocando aí nas suas folhas, tá? Muito bom a gente não pular adubações, tá?
Toda semana tem uma adubação para fazer, toda semana. Se não for uma floração, é uma manutenção. Se não for uma manutenção, é um crescimento ou um equilíbrio, tá? Todas as quarta-feiras tem um defensivo ou um enraizador. Então, é um Vitagold ou um enxofre. Nunca esquecer, se pular eventualmente alguma vez, não tem tanto problema assim, mas o cronograma de adubação seguido certinho vai fazer com que essas plantas enraizem bem rápido, se recuperem e apareça com bastante folhagem novas e florações exuberantes em cada época delas. Existe uma época de floração para as Phalaenopsis? Existe, tá? Se elas estiverem com haste floral, elas vão florescer melhor na primavera. Mas como tem muitas hibridações, então elas florescem o ano inteiro. Então ela precisa só de um tempo aí, depois que você cortar a haste, para voltar a florescer, para emitir uma nova haste. E de uma nova haste até botões, de uns 6 meses, ela vai estar florescendo aí, com exceção das mini Phalaenopsis que florescem mais vezes aí durante o ano. Tá? Então esse foi o vídeo aqui sobre adubação, adubação de crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, sigam todos os passos. Tá? Muito obrigado por assistir esse canal. Eu já te peço que você deixe o seu like, curta, se inscreva, compartilhe, tá? Para que o nosso canal possa crescer aí. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. As dúvidas que vocês tiverem, podem deixar na descrição do vídeo, que eu estou sempre lá para ajudar todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.